Estás escuchando Você está ouvindo o programa A Voz da Juventude. Hashtag A Voz da Juventude. Hashtag Las Voces de las Juventudes. A Voz da Juventude. A Voz da Juventude. The Voices of the Youth. A Voz da Juventude. La Voz de la Juventud. PEP Hendu Mitacuñaja Mitarusucuera Ñe. Juventude. Estamos começando mais um episódio da Voz da Juventude. Hoje o tema é muito importante, como sempre vamos trazer uma conversa, né, que vai fazer tudo para a gente tentar refletir um pouquinho sobre a realidade que a gente tem na juventude de hoje em dia, né? Então é importante, né, antes de começar, falar sobre o projeto. O projeto Juventudes e Direitos já tem 3 anos, mais de 3 anos fazendo atividades. Agora, junto com uma parceria do Parquetec, a gente juntou o podcast e oficinas, né? A gente faz esse trabalho com o Estatuto da Juventude, né? E também junta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente combina esses dois trabalhos e a gente hoje vai falar sobre sexualidade nas juventudes, tá? E bem-vindos. Obrigado por estar aqui hoje com a gente. E o objetivo específico que fica nessa fala de hoje é o objetivo número 3, que seria saúde e bem-estar. Isso mesmo, José. Como vocês sabem, temos nossa cápsula de direitos e hoje nosso tema está basado nos artigos 19 e 20 do Estatuto da Juventude, que garantem o acesso integral à saúde das juventudes, e também com o ODS número 3, que é sobre saúde e bem-estar. Então, estamos super felizes de poder trazer essa conversa para todos vocês. É muito importante. Antes de começar a falar sobre o tema que a gente tem hoje muito importante, seria para situar um pouquinho, né, sobre os dados estatísticos que a gente tem agora. E aqui, junto com a Cata, a gente trouxe alguns dados muito importantes sobre HIV. Nesse caso, em 2023, os casos do HIV no Brasil aumentaram 4,5% com relação a 2022. E refletindo a maior capacidade de diagnóstico, né, nos serviços de saúde. Apesar disso, a taxa de mortalidade por AIDS, né, foi de 3,9%, a menor desde 2013. A maioria dos casos ocorrem ainda, né, em homens, 70,7%, especialmente em pessoas pretas e pardas, 63,2%. Que é um dado bem interessante também a gente analisar, né, quais são os acessos que tem essas comunidades com relação à saúde e ao conhecimento também com relação às ISTs. Nesse caso, homens que fazem sexo, né, e 53,6%. A faixa etária mais afetada, nesse caso, são juventudes, por isso a gente está hoje aqui debatendo um pouquinho disso. E seria na idade de 20 a 29 anos. Quando a gente tem esse dado de que a mortalidade tem uma taxa que conseguiu diminuir, eu acho importante falar dos tratamentos, né? Que é um olhar que os tratamentos que agora tem muita novidade, que nossa enfermeira hoje vai falar um pouquinho mais disso, estão dando bons resultados, né? Quando a gente olha para as estatísticas. E já na América Latina, em 2023, as novas infecções por HIV aumentaram 9%, contrastando, né, com as quedas de 22% no Caribe e 51% no mundo. Apesar do aumento dos casos, as mortes diminuíram nos últimos 10 anos, devido aos tratamentos que todos os dias, né, junto com a medicina e a tecnologia e a ciência, conseguem reduzir um 28% na América Latina e 57% no Caribe. Sim, José, é uma realidade complexa que exige um olhar multidisciplinar e para isso hoje estamos com Elisângela. A Elisângela ela é enfermeira do Departamento de Atendimento à Saúde, DEAS, da UNILA, e também com Matias, que ele é discente de Antropologia na UNILA e coordenador da rede latino-americana e caribenha de Jóvenes Positivos.
Então, a gente gostaria também que vocês se apresentem e falem um pouco do seu trabalho enquanto neste sentido. Bem-vindas. Obrigado. Agradeço o convite. É muito importante. O Departamento de Atendimento à Saúde está próximo dos estudantes, né? Poder falar sobre esse assunto. Que falar sobre ISTs é um tema que abrange, né? Mundialmente. Então, a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa aproximar os jovens e os adolescentes sobre esses temas, né? E, então, assim, é um prazer muito grande eu poder estar aqui hoje conversando com vocês sobre isso e poder trazer um pouquinho de conhecimento. Então, também fico muito agradecido pelo convite de estar aqui com vocês, né, para conversar, como já falaram, sobre um tema muito importante, que além do olhar biologicista, também é necessário falar do contexto social e político das juventudes que geralmente são as mais vulnerabilizadas por conta da epidemia de HIV/AIDS, né, na América Latina e no mundo todo. Então, estou agradecido, é um prazer estar aqui para trocar essas ideias e abordar um pouco esse espaço importante. Ótimo. Bom, também agradecer vocês por sua disponibilidade de estar aqui conosco e compartilhar seus conhecimentos. E nesse sentido, para abrir o debate, a gente queria perguntar o que é saúde sexual e por que é tão importante falar na juventude sobre isto? Sim, a saúde sexual é um tema assim que é muito importante a gente falar sobre isso, né? E além de falar sobre isso, falar também dos direitos, né? Do direito que o jovem tem sobre a saúde sexual e reprodutiva. Então, primeiro, né, ter o acesso às informações. Então, isso é o primordial, né? Ter o acesso a tratamentos, né? E além dos tratamentos, para chegar ao tratamento, ter acesso ao diagnóstico, que é a testagem rápida que tem hoje disponível, né? Já há algum tempo aí no SUS. Então, existe a testagem rápida para 4 doenças bem importante, né? Existem várias ISTs, mas hoje o SUS fornece gratuitamente os testes e tratamento para essas doenças, né? Então, eu acho muito importante a gente poder colocar sobre isso. Existem muitos mitos, né, sobre isso. As pessoas ainda têm vergonha de falar sobre esse assunto, né? Pode ser também uma questão cultural, talvez, né, traz lá da família esse fato de que não pode falar sobre sexo, mulher não pode falar sobre menstruação, né? Então tem que ser tudo muito escondido. Então eu acho muito importante a gente trazer isso à tona, para a gente poder provocar mesmo que os jovens reflitam, pensam, né? Saber sobre o seu corpo, sobre as doenças, qual é a probabilidade, como é a minha situação, como é o meu comportamento sexual, o que isso pode trazer para a minha vida, o que eu posso fazer para prevenir. Então, eu acho que isso é um tema assim, muito importante, principalmente dentro do contexto universitário. Por isso, eu acho muito bacana e torno a agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre isso hoje. E também seria ótimo, né, que essa mensagem possa chegar também nos pais que têm filhos e adolescentes em casa, né? Porque tem muito estigma ainda, né? E é uma coisa que é natural, é simplesmente natural. E vai chegar, o filho vai crescer, ou a criança já não vai ser mais criança, e ele vai ter necessidades, né? Isso. Que é uma coisa natural e os pais têm essa responsabilidade. Porque culturalmente, né, dentro de várias culturas, talvez nós fomos treinados para não falar sobre isso, não fomos? Sim. Né? Todo mundo não reflete dessa forma. Então, talvez está na hora de a gente começar a pensar que a gente não precisa ficar repetindo esse padrão, né? Ninguém está falando para um jovem, um adolescente sair tendo relações sexuais ou comportamentos de risco. Não é sobre isso. É saber o que está disponível para você, de que forma você pode se cuidar, né? Então, eu acho isso muito bacana, a gente começar a pensar sobre isso. Sim. Eu estava refletindo também, a partir da sua fala, que é importante a gente se tornar protagonista do nosso próprio corpo, da nossa própria atividade sexual, né? Ser responsável, né? A gente já tem acesso às informações, então também a gente se tornar
um rol ativo no nosso próprio corpo, das nossas próprias eleições. Sim. E, né, essa eleição também tem que estar permeada de informações, né? Informações Sim. certas. Então, acho que é fundamental também o acesso à informação. Sim, com certeza. Já ouvindo um pouquinho a Elisângela, né, que tem um conhecimento mais técnico nessa área, eu queria ouvir um pouquinho o Matias. Matias, como você acha agora que a juventude está reagindo ou se comportando com relação à sexualidade e às ideias? Então, eu acho que no contexto que a gente está, onde as redes sociais têm um papel fundamental para a transmissão de informação, né? Eu acho que a juventude está se organizando muito, né? Porque, como já falaram no princípio, a juventude é o principal alvo da epidemia de HIV, não só na América Latina, sino no mundo todo, né? E aí compreender que a gente, como sujeito de direito, tem um papel preponderante, né, para abordar a questão da saúde, porque a saúde é uma arista que ela é integral e é transversal e também tem que ser considerada a partir dos territórios, né? Então, quando falavam que a saúde é um direito mesmo, mas hoje ainda é um privilégio para um grupo seleto de jovens, né? Porque ainda não é considerado a questão de que corpos jovens são mais afetados pela epidemia de HIV, né? Aí quando falava no princípio que as pessoas pardas e pretas, as pessoas indígenas, aí depende muito do contexto. Eu venho do Paraguai, então lá quase 80% das pessoas que vivem com HIV são pessoas menores de 30 anos. E aí eu falo de 0 a 30 anos, né? Aí você tem crianças, tem ainda adolescentes e tipo... A juventude hoje merece um lugar muito mais além de só ser visto como uma estatística. Que eu sempre questiono um negócio de falar, são casos de HIV ou são pessoas que vivem com HIV? É uma abordagem um pouquinho mais humanística, né? Sim. Aí também a saúde... Tirar um pouquinho daquele olhar só biologicista, né? Que é só o corpo, e não ter em consideração a cultura, como já foi dito aqui, né? A língua, o território, porque não é o mesmo uma abordagem do HIV aqui numa região trifronteiriça, multicultural, que, por exemplo... sei lá, na Cordilheira dos Andes, lá no sul do Chile, por exemplo, né? A abordagem vai ser diferente, as pessoas precisam informações acordes àqueles territórios. Então, hoje o papel do jovem é muito importante. Já foi, né? A gente, em 2025, cumpre 30 anos de que foi declarado o Ano Internacional da Juventude, mas até agora a juventude ainda é muito vulnerabilizado. Sempre eu falo que a gente não é vulnerável por ser jovem, a gente é vulnerabilizado por conta de um Estado negligente, por conta de que, por exemplo, a gente está num espaço universitário, que às vezes a universidade não tem em consideração a sua própria diversidade para tentar abordar a questão de saúde, que tem que ser integral, para ser falado, para ser questionado, para ser entendido. Então, eu acho que é por aí. Ótimo, Matias. Sim. E nesse sentido, perguntar, quais são as principais infecções sexualmente transmissíveis e como podemos identificá-las? Sim, então as infecções sexualmente transmissíveis, né, são infecções causadas por vírus ou bactérias ou algum outro micro-organismo, que são doenças relacionadas à ação do sexo sem preservativo, né? O sexo desprotegido, né? Então, assim, quais são as doenças que mais acometem? Então, o HIV, né? Conhecido praticamente por todo mundo e talvez o mais temido. As hepatites B e C. Hoje, né? Recentemente, nós temos também, incluso nesse pacote, a hepatite A, né? Sífilis, ele é uma doença
que tem os seus altos e baixos, e pelo que eu soube recente está em alta, não só no nosso estado, mas assim como no mundo todo. Sífilis está bem em alta de novo. Tem herpes genital, tem clamídia, gonorreia, então tem várias doenças, né? Que antigamente se chamava-se de DST, e hoje essa nomenclatura já há um tempo mudou para IST. Por quê? Porque algumas dessas doenças, dessas infecções, elas não se comportam da forma de doença no ser humano. Então, muitas vezes uma pessoa pode estar com uma hepatite ou o próprio HIV e não estar doente. E está transmitindo, e está aumentando essa cadeia, né? Então, por isso, dessa mudança também da nomenclatura de DST para IST. Então, assim, a forma de prevenção ainda muito acessível, disponibilizada no SUS. Nós temos o uso do preservativo feminino e masculino. O preservativo feminino não tem muita adesão. A gente percebe até lá pelo Departamento de Atendimento à Saúde, a gente disponibiliza preservativo em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, a gente percebe que o preservativo feminino não tem muita saída. Então, é mais o masculino mesmo. Então, essa é a melhor, a forma ainda mais, que eu acho que mais usada ainda é o preservativo. Existe também as vacinas, né? Então, nós temos algumas vacinas disponíveis no SUS, que é a vacina para o HPV, né? Hoje ela está para 9 a 14 anos de idade, agora em dose única, muito eficaz. A vacina da hepatite B, né? Muito importante os jovens estarem atentos também com essa questão da vacinação, né? Não só para essas vacinas que eu estou mencionando aqui, mas assim como outras, né? Que estão disponíveis para o calendário do adulto. É importante manter as vacinas em dia. Mati, e perguntar-te, como está essa questão na América Latina? Todos os países oferecem preservativos ou vacinas? Assim, a rede, primeiro, para vocês entenderem como eu acesso essa informação, né? A rede trabalha com redes nacionais em cada país, né? Aí a gente tem um fluxo de informações importantes a partir da rede que é liderada por jovens e adolescentes, né? Aí, a América Latina é uma região que tem muito acesso à saúde, mas ainda ela é muito desigual. Depende muito do lugar do país, né? Aí tem países que têm um pouco mais de desafios, como, por exemplo, Nicarágua, Cuba, Venezuela, que tem alguns desafios na questão da saúde por conta do acesso e por conta da situação política que vivem alguns desses países, né? Aí, tipo, o isolamento que tem, muitas questões, às vezes, propiciam a não ter um acesso total para toda a população, né? Aí a juventude tem uma questão específica que não é uma população homogênea, que mora em um lugar determinado, né? Atualmente, a maioria das juventudes na América Latina moram em lugares urbanos, urbanizados, periurbanos, né? Aí isso, de alguma forma, facilita um pouco o acesso, mas ainda deixa uma população importante fora do sistema de saúde, como as pessoas que moram, por exemplo, no Peru, na região da Mata Amazônica, a mesma coisa na Colômbia, na região dos Llanos e perto da Cordilheira, que também ficam um pouco isolados. Aí tem uma questão. Mas também, analisando o contexto atual, a assunção de Trump nos Estados Unidos está tendo um efeito muito negativo na questão das políticas públicas, porque os fundos que eram utilizados para a contribuição com países em vias de desenvolvimento está sofrendo alguns atrasos, alguns bloqueios, que está deixando em zozobra, vamos dizer, toda a comunidade internacional, né? No ano passado, na Conferência Global de HIV, falaram que, apesar de que a América Latina tem políticas muito progressistas em questão de saúde, né, liderado por países como Brasil, Argentina, México, né,
ainda continua sendo uma região muito desigual, principalmente para os jovens e as suas interseções, né? Aí falamos de indígenas, pessoas pretas, LGBT, mulheres, né? Que sofrem por aquela falta de chegada total do Estado, né? Que ainda exclui muitas dessas populações para o acesso livre, integral e de verdade, né? Na área de saúde. Regiões em outras partes do mundo, como a África, ainda tem grandes desafios. Ontem eu recebi uma notícia de um colega que estava numa conferência em Cidade do Cabo, que falou que o bloqueio dos fundos do PEFPAR, que são os fundos para o desenvolvimento em outros países, dos Estados Unidos, né? Foi bloqueado para algumas clínicas lá em Sudáfrica e já tiveram casos de mães que, por conta de falta do tratamento, tiveram filhos com transmissão vertical, né? Que é um HIV que passa de mãe para filho, né? Casos que podiam ter sido evitados, né? Sim. E já foram confirmadas algumas complicações que o HIV fez em algumas pessoas por falta de tratamento. Mesmo não precisa ir tão longe, né? O Paraguai já tem faltante de insumos como preservativos, medicamentos, já vai ter alguns retrasos e isso vai repercutir gravemente, não só no país em si, mas, por exemplo, na região da fronteira, que tem um fluxo importante, né? Entre paraguaios, argentinos e brasileiros. Aí, tem um desafio grande. Sim. É interessante pensar como decisões políticas, né, terminam influindo muito na vida das pessoas, não só na vida cotidiana, né, inclusive com coisas relacionadas à saúde, e também como nós podemos também nos colocar diante disso, né, que ações a gente pode fazer, como podemos procurar serviços de saúde, em conjunto, né, para também solicitar aos nossos governos um pouco mais de atenção, porque me parece que a questão da saúde reprodutiva não é uma questão dentro da saúde no geral que esteja muito assim, vamos dizer que tenha mais como importância, ou não sei se estou certa, parece algo ser ainda invisibilizado e que por estas decisões políticas muitas vidas terminam sendo afetadas, né? Por exemplo, no caso dos países de África, que são casos que poderiam ser evitados, não está acontecendo, né? E como isso coloca em risco essas vidas que estão por nascer. E a importância, né, de a juventude ter essas informações, né? Só o fato de você trazer para nós esses dados, essas notícias de lá é muito importante, porque significa que as juventudes aqui também precisam se organizar muito mais e precisam mais apoio da sociedade civil para olhar nessas questões da juventude, porque a vida vai passando e a juventude em algum momento vai ser adulto que vai precisar apoiar a juventude ou as crianças que estão crescendo, né? No sentido desse processo e olhar um pouquinho mais nas doenças das juventudes, Elisângela, eu queria saber mais ou menos quais são os principais sintomas das ISTs e mais ou menos como os jovens podem identificá-las. Certo. Então, assim, vamos falar primeiramente do HIV, né? Então, o HIV ela é uma doença, né? Uma infecção por um vírus que acomete as nossas células de defesa, né? E depois do indivíduo estar infectado, pode demorar muito tempo para começar a ter sintomas, né? Então, pode ter aumento de gânglios, pode começar a ter alguns sinais e sintomas que chamam a atenção para poder até chegar nesse diagnóstico. Então, assim, já nesse momento eu quero chamar a atenção para a importância regular das testagens rápidas, né? Então, nós somos uma universidade que eu posso dizer que nós somos contemplados, né? Porque nós estamos com as testagens, de novo, com a agenda aberta. Eu não conheço nenhuma universidade que tenha esse serviço. Então, assim, eu acho isso muito bom, muito importante e quero aproveitar e deixar aí o convite, né?
para que essa informação chegue em todos os estudantes. Para quem quer fazer sua testagem rápida, vai, marca, agenda conosco, né? Vai ser um prazer atender cada um e poder levar essa informação, né? Porque além dessa ação que nós estamos agora, que é muito importante, mas também poder ouvir individualmente cada pessoa sobre suas dúvidas. Então, assim, é muito importante isso, certo? E depois a gente tem outras doenças, por exemplo, as hepatites, né? São doenças também bem silenciosas, pode demorar aí de semanas até 70 dias para poder manifestar alguma coisa. É uma doença que, tanto a hepatite B e C, né? A C é a forma mais grave, que acomete bastante o indivíduo. Então, assim, se a gente falar em bem-estar, não vai ter um bem-estar, não vai ter uma qualidade de vida a pessoa infectada com hepatite, né? Então, assim, por isso da importância de ter que fazer, de fazer essas testagens rápidas que a gente tem disponível, né? E também a gente tem a sífilis, que também é testado. Sífilis é uma doença causada por uma bactéria. Ela pode começar de algumas formas, de algumas manchinhas, e daqui a pouco some. Então, assim, já tem que chamar atenção. E muitas vezes a pessoa, não era nada, era uma alergia e passou. E aí tem os estágios da sífilis, né? Primário, segundo, terciário, pronto. Quando chega na terciária é a forma mais grave. Então, ela vai e volta com esses sinais e sintomas, melhora, e nisso a pessoa fica também aumentando essa cadeia de transmissão, né? Então, por isso que a gente sempre bate nessa tecla. Quem tem vida sexual ativa precisa fazer suas testagens rápidas. E muitas vezes as pessoas têm um equívoco, né? Em que sentido? Por exemplo, eu tenho uma relação monogâmica e eu só tenho um parceiro ou uma parceira, eu não preciso testar. Precisa testar. Quem tem um parceiro, uma parceira, e quem tem 10, né? Não muda. Existe vida sexual ativa, precisa testar. Mas usa preservativo em todas as relações. Da mesma forma, precisa testar. Por quê? Mediante a descoberta de uma doença, né, de uma infecção, o risco, a chance do tratamento e de ser eficaz é muito alto. Então, assim, precisa saber, precisa se conhecer, né? Cada um precisa saber da sua sorologia para ter o direito do tratamento, né? E os tratamentos são eficazes, e todos gratuitos pelo SUS. Então, a gente precisa usar mais esse serviço, né, das testagens rápidas. Elisângela, e para quem não está ouvindo e ficou com interesse, como pode fazer os testes aqui na Unila? Certo. Então, assim, o Departamento de Atendimento à Saúde hoje está no Itaipu Parktec, né? Ficamos no bloco 3, espaço 2. Pode agendar lá presencialmente, pode agendar pelo telefone, né, que é um WhatsApp, 35229808, isso tem na página da Unila. Pode nos enviar e-mail, que prontamente a gente responde e agenda. E a agenda está aberta. Ótimo. E eu fico curioso, né, também para as juventudes que estão olhando e ouvindo o podcast. Como é esse processo? Um processo que com muita dor, é rápido, demora muito. Que às vezes as pessoas chegam ressabiadas, assim, achando que eu vou puncionar uma veia e tirar lá 10 ml de sangue. Não, é um exame, assim, é um teste muito tranquilo, muito eficaz, a gente pode confiar nos resultados. É uma punção digital, existe também por coleta oral, mas, assim, o que nós temos disponível, pensando, o teste do HIV dá para fazer por coleta da boca, mas daí, como os outros é tudo por punção digital, então faz uma coleta só, né? Então é uma picadinha no dedo, bem tranquilo, e aí a gente consegue realizar esses 4 testes. Eles são rápidos, o resultado é em torno de 10 minutos a 20, depende do teste. Bem tranquilo. E aí, assim, importante também dizer, e os casos positivos? O que é que nós fazemos com esses casos positivos? Os encaminhamentos, nós encaminhamos, isso. Então, assim, o fluxo hoje aqui do município, pessoas reagentes para sífilis, então, encaminha-se para a unidade básica de saúde, o tratamento é por lá. Então, vai fazer um teste, né, daí um exame de sangue, que é o VDRL, para confirmar. Por quê?
Porque quem teve sífilis uma vez na vida, mesmo que não esteja com a bactéria ativa, vai fazer o teste rápido e ainda vai dar como positivo no teste rápido. E aí, o que muda, né, o que vai diferenciar se essa bactéria está ativa ou não, é o VDRL, que é coletado daí na unidade básica de saúde. Dando o teste positivo, inicia-se o tratamento com penicilina, certo? Então, assim, por isso que precisa ter também essa atenção, né? Porque às vezes pode ficar confuso, a pessoa teve sífilis e sempre vai ficar dando reagente no teste? Vai ficar dando, que é a cicatriz sorológica. Ah, mas daí teve uma situação de risco, teve alguma exposição que chamou atenção. Então, vamos fazer os testes e fazer o VDRL para confirmar. Hepatite B e hepatite C, a gente encaminha para o CTA, que é para o Serviço da Atenção Especializada do município, o Centro de Testagem e Aconselhamento, assim como o HIV também. Então, hepatite B, hepatite C e HIV vai para o Centro de Testagem e Aconselhamento, também para fazer os exames, daí, né, os exames de sangue, para poder confirmar. Sobre o teste rápido de HIV positivo, reagente para HIV, eu faço um teste confirmatório, mais um. Confirmado, aí manda para o CTA para poder coletar o exame e iniciar tratamento. Sim, e também é importante lembrar que todo o procedimento é sigiloso. Muito sigiloso. No momento sou eu que faço, né? Possivelmente nós vamos ter uma outra enfermeira que também vai ajudar. Mas assim, estou muito aberta para ouvir, para poder ajudar, e é comigo o teste e posso garantir, muito sigiloso. Ótimo. Matias, e desde sua perspectiva, desde seu olhar, como é recebida essa informação dos testes das juventudes? Você acha que eles são abertos em fazer os testes? Tem ainda muitos mitos? Tem ainda alguns que escolhem por não fazer? Aí eu vou contar um pouco a minha experiência para vocês entenderem um pouquinho. Eu lembro quando eu ia fazer o primeiro testagem, lá faz uns 9 anos atrás, muita gente falava, lembro perfeitamente, eu tinha 16 anos, e aí as pessoas falavam que a gente não tinha que fazer o teste porque podia ser transmitido, porque eles mesmos transmitiam a doença pra gente. E, tipo, uma coisa que, às vezes, quando uma pessoa que tem acesso a muita informação, às vezes a gente acha que é bom, e é bom ter acesso à informação, mas às vezes a sobreinformação é uma complicação, pelo menos para um adolescente, né? Que tem uma internet sem nenhum tipo de controle, e aí pode ler qualquer informação e acreditar em qualquer coisa, né? Mas aí, como já falaram, o teste é confiável, sigiloso, tipo, tem toda a estrutura institucional para respeitar a confidencialidade, que é o direito das pessoas, né? Não só das pessoas que vivem com HIV, mas de todas as pessoas que accedem ao sistema de saúde. E hoje eu acho que a testagem rápida facilitou um pouco também como a vida da pessoa, que não precisava, tipo, antigamente você ia no hospital, fazia uma coleta de sangue, tinha que esperar um mês de ansiedade, de você assim, morria da incertidumbre, porque você não sabia, tipo, de qualquer doença. Aí, tipo, hoje a testagem é muito mais fácil, e também, como já falaram, você pode ser feito aqui, na Unila, mas também nas unidades básicas de saúde, a gente, tipo, está numa região de fronteira, tipo, nos hospitais em Porto Iguaçu e em Cidade do Leste também tem, tipo, acesso, e, tipo, no caso do Paraguai, que eu conheço mais, o estrangeiro também pode chegar lá com seu documento e, tipo, fazer a testagem, porque às vezes a questão da confidencialidade é, tipo, complicado, porque eu, como jovem, de par em par, às vezes a gente escuta coisas mais como específicas, né?
E às vezes as pessoas têm medo de, tipo, ir perto do quartinho aí do atendimento ao estudante, porque fala assim, olha onde que ele tá entrando, por que ele tá entrando lá? Assim, tipo, e é uma questão que, tipo, a pessoa, né, duvida, tem, por conta do estigma que já se falou, por conta da discriminação que ainda tem, que é muito forte ainda, né, por falta da informação. Então, nas dinâmicas de fronteira, pelo menos, eu conheço muitas pessoas que são daqui e que passam para a Cidade do Leste, por exemplo, para fazer a testagem ou para fazer tratamento. Por conta disso, né? E é uma decisão da pessoa, mas a gente pelo menos entende que é uma questão mais abrangente, né? Que é, tipo, ver a questão da discriminação, ver a questão do sistema, tipo... Eu como pessoa com HIV, sou atendido aqui, né? No sistema, no SUS. Tenho alguns questionamentos, porque, bom, todo sistema tem os desafios dele, né? Mas eu conheço pessoas, ou paraguaios que vêm para cá para fazer tratamento, ou brasileiros que vão para a Cidade do Leste para fazer o tratamento, porque, bom, a questão do sigilo, a questão da confidencialidade, algumas ainda têm muito internalizado aquele estigma, né, que a gente tem gerência lá do início da epidemia dos anos 80, onde você não pode compartilhar com uma pessoa com HIV, você não pode tocar essa pessoa. Não tipo, pode beijar. Não pode beijar, né? Nem falar do sexo, né? A gente como pessoa com HIV já tem, tipo, o sexo totalmente condicionado. Assim, você tem HIV, então seu sexo tem que ser desse jeito. Aí se você foge daquele esquema que a sociedade te impõe, até o sistema de saúde muitas vezes impõe um tipo de sexo para a gente, isso ocasiona que a pessoa não tenha uma qualidade de vida também muito boa, né? Porque além de você acceder ao sistema de saúde para você ter o tratamento, para ficar indetectável, para ser intransmissível, as pessoas precisam ter um acesso à informação muito mais... Aí, tipo, já não depende tanto da gente, porque a gente está fazendo esse programa justamente para levar um pouco mais de informação às pessoas, mas eu entendo que é muito complicado, que a gente, pelo menos, ainda sofre muito estigma, muita discriminação, tipo, eu já passei muitas situações aqui na universidade, assim, de que eu sou um sujeito condicionado por minha condição de ser uma pessoa que vive com HIV. E aí, isso já ocasiona que, para mim, e não vou ser a única pessoa que tenha dificuldade a hora de contar a sua serologia, né? Mas aí também, bom, se entra na questão da confidencialidade, que eu não tenho a obrigação de contar, né? Mas eu, como ativista e como defensor de direitos humanos, considero que a visibilidade é uma ferramenta política. Para que as pessoas olhem e falem assim, tipo, agora game vídeo e tudo, né? Que falem assim, nossa, o Matias não parece uma pessoa que vai com HIV, né? E aí, porque o preconceito é tipo, nossa, mas uma pessoa com HIV tem que ser magra, tem que se ver doente, tem que estar em cama, assim, tipo, como essa imagem que também se reproduz ainda de herência da epidemia, né? Que uma pessoa com HIV é uma pessoa doente. Mas não é tipo uma pessoa que tem uma infecção crônica, que é tratada como diabetes, como a hipertensão, tipo, é tipo isso. E... Aí, com a fala que você faz, Matias, eu só queria acrescentar que os direitos das pessoas e o tratamento para HIV, historicamente, né, não foi por acaso. Não chegou no sistema de saúde por acaso. Foi um processo muito lutado, foi um processo com muitas mortes no caminho, foi um processo muito difícil. E os avanços que agora tem, né, para as pessoas que vivem com HIV ou as pessoas que têm tratamento de PrEP, de PEP, foi uma luta contra o sistema de saúde e contra o Estado mesmo, né? Porque não tinha políticas, não tinha recursos, não tinha investimentos para propaganda, publicidade, conhecimento, educação, ciência. E agora, depois de tudo, as juventudes podem ter esse acesso, né? Ainda com muitas fragilidades, mas as pessoas com HIV podem desenvolver uma vida
sem problema nenhum. E podem ter uma vida de qualidade e viver a vida e os anos que a vida dessa pessoa tem que viver. E pronto, acabou. Então é muito interessante essa fala e lembrar esse processo histórico também no processo. Até, tipo, podia falar que uma pessoa com HIV, em muitos casos, é até um pouco mais saudável que uma pessoa que nunca faz testagem. Porque a gente faz testagem cada 6 meses, a gente vai no hospital cada 6 meses, a gente faz tratamento, a gente toma vacina, a gente tem muito controle. E, tipo, a gente até pode ter uma qualidade de vida melhor que uma pessoa que fala: ah, não, mas eu não preciso fazer testagem. Ah, não, mas eu nunca fui no hospital colocar uma vacina. Aí, tipo, também, essa falta de informação gera esse estigma quando, tipo, se você de verdade senta e fala com uma pessoa com HIV ou acompanha a vida de 1 ano da pessoa que vai para o hospital, que faz tudo que isso falei, tipo assim, você vai perceber que de verdade a saúde é um direito, mas é também uma forma de bem-estar, né? Como sempre é relacionado à saúde com bem-estar. Tipo, para você viver bem, tipo, para ter saúde mental, tipo, saúde em geral, né? Que a saúde não é só não ter uma doença, né? Exato. A saúde é muito mais que isso, é um conceito muito mais amplo que a ausência de doença. É isso, é o bem-estar mesmo, é a qualidade de vida, é a forma que você consegue interagir também com as pessoas que ficam perto de você. Muito bom, Matias. Isso que o Matias falou é uma verdade mesmo, que as pessoas que vivem com HIV estão mais saudáveis do que outras pessoas, sim, justamente por todo esse processo de tratamento, de cuidado. Então, de fato, eu concordo com o que ele falou e é isso mesmo. E, assim, é muito importante as pessoas que vivem com HIV fazer o seu tratamento, é muito eficaz, né? Então, muito bacana você trazer isso. Bom, e agora a gente quer convidar vocês a participar de nossa dinâmica. A gente trouxe os principais mitos em torno das infecções sexualmente transmissíveis. Então, para vocês desmitificar ou então concordar, verdade, com se é certo ou então é errado. E aí, o interessante da dinâmica é que a gente vai ter a perspectiva da juventude, né? Usuária do serviço e da profissional que tem um conhecimento mais técnico, né? Do tema de hoje. Certo. Aí vocês vão escolher, vão pegar um papelzinho, vão passar pra gente vai ler a pergunta. Posso pegar, Matias? Pode. Aí. Por favor. E vocês vão... Aqui. Se para você está certo, então vocês vão com o verde, e se está errado, então com o vermelho, tá? Certo. Então, a primeira pergunta é: o DIU pode causar infertilidade permanente? Falso. Por quê? O DIU, ele não causa infertilidade, isso é um mito. Ele é um método contraceptivo eficaz, né? Então, existe disponível no Sistema Único de Saúde o DIU de cobre, né? Lembrando que a importância de ter um método contraceptivo, mas também não esquecer que precisa combinar com o preservativo nas relações sexuais, mas ele não causa infertilidade. E só complementando, na rede privada existe o outro DIU, que é o DIU de Mirena, que é aquele que libera uma quantia de hormônio diariamente, uma quantia baixa de hormônio. Interessante. E aí, métodos anticoncepcionais não têm esta função, né, de proteger contra isso mesmo. infecções de transmissão sexual. Os métodos contraceptivos são para prevenir uma gravidez indesejada, né? Então, também é importante dizer das disponibilidades desses métodos no SUS, né, que a mulher que queira implementar, né, combinar com o uso de preservativo. Então, existe os anticoncepcionais orais. Então, procurar a sua unidade básica de saúde mais próxima de sua residência para poder iniciar, né? É importante isso. A pergunta do Matias. A sífilis é uma IST que pode ser tratada com antibióticos, mas pode voltar a surgir se o tratamento não for completado. Certo ou falso?
Sim. Certo? Sim, certo. É porque, como já se falou, a sífilis é uma doença que tem estágios, né? Mas que deixa uma cicatriz serológica, ou seja, que você faz qualquer testagem e aí ele vai aparecer sempre. Por isso que é importante a pessoa que já teve sífilis alguma vez fazer sempre o VDRL, que é tipo o estudo que vai falar especificamente sobre os... Não é a quantidade, mas é tipo uma questão sobre assim, atividade sobre mesmo a atividade da da bactéria. Vulgarmente dizendo se ela está morta ou viva. Se ela estiver viva, porque a infecção tá... Aí é fluorescente. E aí, tipo, o tratamento é como as vacinas de penicilina. Aí, tipo, você falaria melhor da pessoa que tem, por exemplo, alergia à penicilina. Porque tem pessoas que são alérgicas à penicilina e tem tratamentos daí tem outros tratamentos, né, alternativos. alternativos para isso, sim, existe mesmo. E mais ou menos quanto dura esse tratamento da penicilina? 3 semanas. De primeiro já faz 2, né, uma em cada nádega, não é? Sim. Eu não posso falar com muita propriedade o protocolo de tratamento. Eu já sei que é com acompanhei. penicilina, mas não posso te dizer com propriedade. Eu já acompanhei, tipo, a pessoa são 3, uma por semana. E já acompanhei pessoas em dois países diferentes. Aqui no Paraguai, né? Que são vacinas de penicilina, que são dolorosas. São dolorosas. Eu recebi penicilina, mas por outra infecção, né? Da garganta, que eu tive alguma vez. Mas eu acompanhei, tipo, aqui no Brasil são 2 em cada nádega. Não sei porquê, eu só de imaginar pra mim já é muito doloroso, né? Mas, por exemplo, no Paraguai é só uma nádega, porque uma nádega, uma cada semana. Mas é uma por semana. No caso daqui, apesar que eu acompanhei, me falou que era 2, tipo, uma nádega, e aí, tipo, essas 2 por 3 semanas. São 3 doses de não sei quanto milhões de milímetros de penicilina. Nossa, interessante. É 1,2 milhão, acho, 600, se eu não estou enganada. Uma coisa assim, 1,2 ou 1,6. Eu fiquei curioso com uma coisa aí. Por exemplo, se a pessoa tem, né, a sífilis, ela faz o tratamento. A sífilis pode voltar sem ela ter contato com uma nova bactéria do nada ou já ela fica Não inativa? vai voltar. Só se ela se reinfectar. Entendi. Reinfecção acontece. Entendi. Mas aí teria que fazer um novo tratamento, Desde que o tratamento foi feito correto, não vai voltar. E é o mesmo tratamento, por exemplo, quando a sífilis está no estágio mais avançado? Ou aí já... É o mesmo tratamento. Isso, também disponibilizado através da Unidade Básica de Saúde. O que muda são os sintomas, né? Tá. Certo. Pode pegar mais uma pergunta aí. Sim. Vamos ver. O uso de preservativo protege contra a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Sim. Certo? Certo. Aí o preservativo feminino também cumpre a mesma função? Cumpre a mesma função. Por que você acha que... Eu fiquei curiosa, né? Você disse que as mulheres não pegam muito preservativo feminino. Aí eu queria saber, você sabe se tem alguma teoria em torno disso? Olha, assim, pela experiência que eu tenho de conversas com mulheres quando a gente disponibiliza, né? Muita gente fala que a sensibilidade não é a mesma. Mas, não sei, de repente... Se talvez também é uma questão cultural, né? Que primeiramente era só o preservativo masculino e aí ficou dessa forma. Mas o que eu ouço, assim, de algumas meninas é em relação à sensibilidade, mas... O mesmo que os homens falam com o preservativo masculino, né? A sensibilidade não é mesmo. Mas aí, tipo, por exemplo, no caso do homem, que sempre tem privilégio de novo, né? O preservativo masculino tem as suas variedades, né? Sim. Tem extra fino, extra largo, extra não sei o que, extra... Aí, tipo, pode ser que com essas pessoas com vagina que você falou, né? Que disseram que não é a mesma sensibilidade, capaz que o material tenha que ser revisado ou, sei lá. Claro.
Porque não é também que todas as vaginas são iguais, nem todos os pênis são iguais. Né? Por isso que também tem essa E agora variedade. fiquei curioso, né? Será que nesse preservativo feminino tem essa quantidade de variação? Que é extra fino, No masculino? no feminino. No feminino não tem. Então, por isso que eu falo. Poderia ser revisado de novo para oferecer também, dependendo Variedade. Claro, dessa variedade, né? Como os homens têm esse... E também a gente não pode deixar de pensar, de refletir sobre a própria falta de conhecimento, né? Será que todas as mulheres aqui conhecem um preservativo feminino? Exato. Já pegou na mão? Já olhou? Né? Já procurou saber como coloca? Quanto tempo que pode colocar antes da relação sexual? Será que sabe sobre isso? Né? Então, de repente, não conhece. É por pura falta de conhecimento. Às vezes a gente pode aí pensar em alguma, não é? Em alguma ação sobre isso. Vamos falar sobre, mostrar sobre preservativo feminino. Isso, Né? importante. Já que é uma ferramenta aí de prevenção. Sim, porque também, né, para pessoas que têm vulva, ter também consigo seus próprios preservativos, né? Com certeza, Também isso mesmo. trazer na carteira, na Não mochila. é uma responsabilidade só do homem, Isso, né? E a decisão com base ao conhecimento, né? Porque se a pessoa não tem o conhecimento, dificilmente ela possa ter uma decisão acorde com sua escolha integral, né? Com tudo. E nunca utilizar os dois, um ou outro. Ah, é importante. Sim. Mais uma pergunta. O preservativo feminino é tão eficaz quanto o preservativo masculino na prevenção de ISTs? Eu não tenho vagina, mas já que eu vou continuar. É o que a gente estava falando. Exatamente. Sim. Ótimo. Mais uma pergunta. Sou eu, né, agora? É você. E a gente como que responde? A gente responde junto, né, Matias? A seguinte é: as vacinas podem prevenir algumas infecções sexualmente transmissíveis? Sim. Sim. Hoje existem quais vacinas? O SUS oferece, então, a vacina do HPV, que está disponível aí para um público de 9 a 14 anos de idade, e também para alguns grupos. Existem pessoas que conseguem, adultos que conseguem tomar. Existe também disponível na rede privada, que quem tiver interesse e queira fazer também é uma opção, né? E também a vacina da hepatite B está disponível, então também é importante, né? Aquilo que a gente já conversou lá no início, né? Ter as vacinas em dia é importante, ainda é uma prevenção aí que está disponível, então a gente precisa usar disso. Eu queria fazer mais uma pergunta nesse aspecto das vacinas. Por exemplo, se a gente pega uma vacina de hepatite, né? Não sei lá, são 3 doses, né? Certo. A pessoa toma a primeira dose. Se a segunda dose a pessoa não consegue tomar no dia certo, tem um tempo para essa pessoa tomar a segunda dose ou ele tem que começar o esquema de novo? Se passar muito tempo, vai ter que começar o esquema de novo. Mas assim, coisa que passou alguns meses, dá para continuar. Mas assim, passou ano, não, daí volta tudo de novo. Entendi. Obrigado. Mais uma pergunta, Matias. Vai lá, Matias, sua vez. Homens não podem ser portadores de HPV? É falso. Antigamente a vacina ela veio disponibilizada só para o público feminino, né? Recordam disso? E é mito, né? Então os meninos também têm vírus do HPV, transmite, né? E ele futuramente nos meninos pode causar câncer de garganta, de boca, ânus, no pênis, né? Então é por esse motivo então que começou então a fazer a vacinação tanto em meninos como meninas. Sim, eu me lembro que na escola também só vacinaram as meninas. Daí eu sempre achei que era algo só de uma doença, um vírus que acomete só mulheres. E agora se comprovou que não, né? Não, que é isso, também... teve um aumento de casos aí recentemente sobre câncer de pênis, garganta, boca, ânus, então se chama atenção também para isso. Com relação às vacinas e às ISTs, eu também tenho mais uma pergunta agora que surgiu. E seria a seguinte:
a pessoa que já tem um diagnóstico ou já teve essa IST, ela pode tomar a vacina. Por exemplo, se a pessoa já teve HPV, a pessoa pode tomar a vacina de HPV? Pode tomar. Pode Sim, tomar? Sim. Tá. E isso tiraria o vírus ou neutraliza? Como seria mais ou menos? Acho que sabe? neutraliza, né? Não sei. Mas é porque depende, porque tem tantos tipos de HPV. Aí, tipo, depende. Mas, geralmente, tipo, a pessoa pode tomar. O que meu infectologista comentou é que pode tomar igual se você já pegou. Porque igual o HPV é o vírus mais comum, tipo, de transmissão sexual. Aí, tipo, você pode ter pegado em algum momento e você nem percebeu, porque algumas são muito silenciosas, são casos específicos, assim, que o HPV se complicou muito, que derivou em um câncer de ânus, por exemplo, né? Mas, geralmente, estimações da OMS fala que é uma das infecções mais comuns que provavelmente a pessoa, em algum momento da sua vida, vai ter e que nunca vai perceber. Ou às vezes pode ter a presença de alguma verruga, alguma fissura, e aí pode melhorar. Exato. E aí... O mesmo corpo pode melhorar. faz o trabalho. E aí é portador do vírus, transmite, mas a doença fica ali silenciosa, né? Sim. Então, a importância também de sempre descobrir, né, ter a descoberta cedo para poder fazer o tratamento e depois de curado fazer a vacina. É uma opção. Porque o tratamento também está disponível no E aí SUS. tem vários tratamentos, né? As verrugas com ácido tricloroacético, tem aí antibióticos. Até pode tirar com cirurgia, se tiver alguma Pode complicação. cauterizar. Pode cauterizar. Mais uma pergunta? Tem mais? Sim. Tem mais duas. Se você esquece de tomar o anticoncepcional por um dia, já correu o risco de engravidar? Meu Deus do céu. Sim, porque o anticoncepcional oral são pílulas que liberam uma quantia de hormônio diariamente, né? Então, precisa tomar todos os dias, de preferência no mesmo horário. Lembrar que pode ter algumas interações com antibiótico. Né? Então, é preciso saber sobre essas informações para se prevenir. Sim, para utilizar aí um doble método. Isso, combinar algum outro método junto. Isso. Aí, nessa pergunta, eu só queria acrescentar, né, que parece que no processo de saúde, de bem-estar e também de responsabilidade reprodutiva sempre fica a maior e a pior parte nas mulheres, né? Os corpos das mulheres sofrem muito com esses processos anticoncepcionais. Sim. E é incrível como ainda o homem não tem consciência disso, né? Do impacto que tem na mulher, sem avaliar a vasectomia, pelo menos. Enfim, tantos outros jeitos que tem. Eu falo que, às vezes, ser mulher, já só por ser mulher, é difícil, né? Condiciona socialmente já o fato de ser mulher. Tem um peso muito complexo na sociedade mesmo. Sim. Então, eu só queria reforçar isso e também os meninos ter mais consciência, né? Refletir e pensar se tem essa parceira que é mulher, olha, um pouquinho mais de consciência e valorização também. Mais uma pergunta. O HIV só pode ser transmitido por relações sexuais sem proteção? Falso. Falso. Por quê? Existem outros meios de transmissão, né? Que a gente não pode deixar de falar sobre compartilhamento de seringas, né? O uso de seringas e agulhas contaminadas, né? Para uso de drogas ou outros. Também alicate de unha, uma coisa que precisa chamar atenção, né? Também o alicate de unha, além para o risco para o HIV, também para hepatite B. Então, não é só a relação sexual desprotegida que pode transmitir. Esqueci alguma coisa, Matias? Não, tipo, agora já não é... Sim, em alguns países a transfusão de sangue não controlada, né? Tipo, isso era mais um medo lá dos anos 2000, né?
Mas tem ainda países aqui na América Latina onde tiveram casos recentes de pessoas que receberam transfusão de sangue contaminada com HIV. Porque não teve controle, tipo, o hospital não... Foi feito os testes, não foi feito os testes. E recentemente também não teve no Rio de Janeiro, mas isso não me recordo a cidade, mas teve recente. Não era de sangue, eu acho que de órgão. de órgãos. De órgão, né? Mas aí, tipo, o hospital que não cumpre as... Lastimável nessa situação. Sim, evitável também. Perguntar para vocês três, não sei como é o processo nos seus países, né? No meu caso, eu sou da Venezuela. Mas um dia eu fui doar sangue na Venezuela e uma das perguntas que tinha aquele protocolo, pelo menos, era que as pessoas homossexuais não podiam doar sangue. E ainda esse protocolo está igual? Aqui não sei. Eu também não sei. Aqui no Brasil não sei, mas no Paraguai sim. Não pode? Não pode. Tipo, e no Paraguai é assim bem explícito, porque pergunta, você teve relações homossexuais ou de risco? Pergunta. Aí já relaciona a relação homossexual com uma relação de risco, né? Mas no Paraguai ainda tem. Não sei aqui. No Chile? Aqui não No sei. Chile, quando eu doei sangue, as perguntas eram se tinha consumido alguma droga ou álcool, mas não lembro nada. Sei que as tatuagens também perguntam, né? Tatuagem recente, né? É recente, porque você depois de um ano você já consegue doar de novo, tranquilamente. Sim. Tô com tarefa para pesquisar também aqui se acontece também, mas eu sei que na Venezuela não pode. E na Colômbia também não pode. No Paraguai também não pode. Mais uma pergunta? Acho que é a última. A última é: se tomar todos os comprimidos da caixinha do anticoncepcional, terá o mesmo efeito da pílula do dia seguinte? Então, o anticoncepcional oral, ele libera diariamente uma quantia de hormônios, né? Composto em cada comprimido. Agora, a pílula de emergência, ela é um método, né? Uma carga de hormônio muito maior, né? Então, tem também os seus efeitos colaterais, né? Então, são coisas diferentes. A pílula do dia seguinte, ela serve para uma situação de emergência, diferente do anticoncepcional oral que toma-se todos os dias. São cargas hormonais diferentes. Aí, segundo, a gente quer falar um pouquinho, né, sobre os jovens positivos. Matias, pode falar um pouco disso, por favor? Sobre a rede? Então, a rede é uma rede, valga a redundância, regional, que está presente em 14 países da América Latina e o Caribe hispânico, né? Os países que falam espanhol, que seriam Cuba, República Dominicana, Porto Rico, que Porto Rico a gente podia discutir depois, né? E é isso, eu acho. A gente trabalha com redes nacionais e o nosso objetivo principal é o empoderamento dos jovens para incidir politicamente nas suas sociedades, né? E politicamente falo não necessariamente no Estado, nos órgãos governamentais, senão que o desenvolvimento político, né, da pessoa, do jovem nesse caso. A rede integra atualmente pessoas entre 14 a 29 anos, né, que é o rango etário que a ONU coloca para definir a juventude, né. É uma rede que está liderada por jovens e para jovens, né. Atualmente a coordenação regional está conformada por 5 pessoas que estão subdivididas em regiões, que são Mesoamérica, região andina e Cone Sul. Aí no Cone Sul, eu e uma colega do Chile, que mora em Concepción, a gente coordena o Cone Sul, que inclui Argentina, Uruguai, Brasil, Paraguai e Chile. Aí tem a região andina, que está liderado por um menino da Bolívia e outro do Peru, que inclui Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. E aí a Mesoamérica, que está liderado por um colega de Panamá, que integra toda a Centro-América, que tem aí vários países, até o México. A gente tem alianças estratégicas que vão sempre
congeniando com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, desses 7, que é Alianças Estratégicas para lograr os objetivos. A gente trabalha com as ODS 3, 5 e 1, que é eliminação de pobreza, equidade de gênero, saúde e bem-estar e participação. E aqui no Brasil, a gente tem a rede nacional de jovens que vivem com HIV, tem presença em vários estados, principalmente do centro-nordeste. Aqui no sul tem outras organizações que trabalham, mas né, o Brasil tem um desafio territorial gigante, né? O nosso trabalho mesmo a nível regional para articular com o Brasil sempre é algo que nos deixa muitos aprendizados, mas que também é um desafio enorme por conta da territorialidade, né? Que é muito diferente, que é bem variável, mas aí a rede já tem quase 15 anos, foi fundada lá em 2010. E como ocorrem esses encontros? Como compartilham suas experiências? Então, tem uma sede específica onde vocês viajam para se encontrar, ou uma coisa mais remota, online? Então, a gente aproveita claramente a tecnologia para ter algumas reuniões online com os referentes, porque assim, a rede regional trabalha com um referente que integra uma rede nacional. A regional não tem uma sede específica, a gente trabalha com os países, aí tipo, cada país tem uma rede nacional e aí trabalhamos com os países. E aí tipo, daqueles 14 países, quase a totalidade tem redes ativas, né, que trabalham assim, bem perto de instituições como o Ministério de Saúde, a Secretaria da Juventude e outras mais que precisam para articular em torno a políticas públicas, mas tem outros países que têm uns desafios por conta dos contextos um pouco mais específicos. Aí, cada país tem reuniões nacionais, de acordo às suas dinâmicas, né? Por exemplo, o Brasil tem reuniões estaduais, que já é praticamente como um país só, né? E aí os outros países, dependendo da quantidade de pessoas, das necessidades de cada organização, ficam se reunindo. Nesse ano, a gente tem planejado a Assembleia Regional de Jovens e Adolescentes, que vai ser feito em Lima, no Peru, em setembro, onde a gente vai eleger a nova coordenação 2025-2028, que eu assumi a coordenação em 2022. Aí eu já vou deixar o cargo e aí vou entregar para os meus próximos colegas, né? Porque a gente precisa fazer essa transição política para continuar fortalecendo os liderazgos, não só juvenis, sino de todos e todas os defensores de direitos humanos na América Latina e no mundo. E para os jovens que estão te ouvindo e vendo nesse momento, Matias, eles como podem fazer para fazer parte dessa organização, desse grupo? É muito complexo, tem um protocolo para demonstrar interesse na iniciativa, ou como é o processo de admissão? Então, para chegar na instância regional, claramente todo ativista tem que passar pela sua base tipo territorial, nacional, para depois ir ascendendo, né? Tipo, às vezes as pessoas acham que eu cheguei na região regional da nada e que aparecia aí por conta de, sei lá. Eu comecei meu ativismo com 14 anos, aí eu recebi meu diagnóstico de HIV com 17, e aí eu comecei o meu ativismo a partir daquela idade. No Paraguai, depois eu saí, fui trabalhar na Argentina e depois vim pra cá, e aí tipo, meu ativismo foi... Mas o que eu recomendo para fazer ou iniciar seu ativismo é se contatar com as redes nacionais, né? O Brasil tem o Instagram, Facebook, tipo, de todas as redes, e cada país tem, pelo menos aqui na Sul-América, a maioria dos países tem, onde vocês procuram em espanhol, Rede de Jóvenes VIH positivo, né? Aí, tipo, cada país também tem algumas dinâmicas. Por exemplo, no Chile, jovens e estudantes. Aí, tipo, a rede inclui jovens que não estão na universidade, mas também inclui estudantes.
Aí o Brasil, por exemplo, é só jovens, de qualquer tipo. Você pode ser estudante, não, o que seja, e tem que ter até 30 anos. Mas também as redes servem de plataforma de educação entre pares, de espaços de contenção e também de ajuda para você se inserir no sistema de saúde. Muitas redes também servem de nexos para você chegar até o sistema. Mas ainda em regiões onde há muita migração, nas grandes cidades, né, em São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro, que tem muitos migrantes que chegam e não sabem onde ir. Aí, por exemplo, o papel territorial daquelas redes é bem importante, porque chega muita gente e faz um trabalho de base bem importante e necessário. Agora, compreendendo, né, esse trabalho que é feito fora da universidade e América Latina e Caribe, né, eu queria voltar a pergunta para a Elisângela. Onde fica esse serviço de atendimento para os estudantes dentro da universidade? Quais são os desafios que vocês têm no dia a dia, no cotidiano, e qual é o impacto positivo que também tem na nossa comunidade? Certo. Então, assim, o nosso departamento fica no Itaipu Parktec, bloco 3, espaço 2. Então, nós somos um departamento de atendimento à saúde voltado ao estudante, né? A nossa equipe é composta por 2 enfermeiras, 2 técnicos de enfermagem e uma médica. Nós fazemos vários atendimentos, né, para alguma questão aguda de saúde, algum estudante que precisa de alguma orientação, de alguma informação. Então, a gente sempre vai estar lá para poder auxiliar nessa questão, dúvidas sobre como acessar o sistema de saúde, sobre cartão SUS. Fazemos também os processos de afastamento por motivo de saúde. Trabalhamos com ações específicas, né, de saúde, por exemplo, campanhas de vacinação. Então, a gente sempre tem uma parceria com o município, né, com a Secretaria Estadual e Municipal, para nos auxiliar também em algumas ações. Recentemente, a gente também teve uma proximidade muito importante, muito legal, assim, muito pertinente para a nossa instituição, que foi uma proximidade com a Unidade Básica de Saúde do Porto Belo, né, levando em consideração os estudantes que estão lá no campus Integração. Então, também a gente tem que entender que aquelas pessoas que estão morando ali, que estão residindo ali, mesmo por um espaço de tempo curto, que eles também precisam de um atendimento de saúde e em algum momento eles vão precisar daquela unidade básica. Então, a gente está, assim, tentando trabalhar em conjunto com os órgãos municipais e estaduais para a gente poder sempre melhorar, né, o nosso atendimento ao público, que é os estudantes da UNILA. Então, aproveito e coloco o nosso departamento sempre à disposição para dúvidas, orientações, né, quanto às testagens rápidas. Se não se sente confortável fazer na universidade, lembrar que tem todas as unidades básicas de saúde, é sobre agendamento, né, então também ter essa paciência de talvez ir lá na unidade e entender que não vai conseguir fazer o teste, assim como também lá no departamento a gente não consegue atender na hora, né? Um aluno chega, eu preciso fazer meu teste rápido, então não vou conseguir fazer naquele momento, mas eu consigo agendar. E para quem tem uma urgência, quem tem uma necessidade de fazer, né, com mais rapidez, lembrar que tem o Centro de Testagem e Aconselhamento, que fica na Avenida JK, né? Dá também para procurar um endereço pela internet e lá funciona até meio-dia, se eu não estou enganada. Mas lá chega e faz os testes já na hora, tá? Então é isso, eu queria colocar o nosso serviço à disposição, estamos lá para atendê-los e tirar dúvidas e o que precisar. Ótimo, Elisângela. Estamos chegando no encerramento de nosso episódio. Então, agradecer vocês por estar aqui hoje, por compartilhar suas experiências, seus conhecimentos, que sem dúvida foram muito importantes para nós e também para quem nos está ouvindo. Agradecer-les e esperamos que vocês venham aqui de novo para compartilhar este espaço, que podamos fazer outras parcerias também. E é isso. Hoje, com essa parceria que a gente fez hoje, a gente pode ser uma ponte, né, para futuras atividades como o projeto também, e lembrar que a gente
tem feito essa atividade hoje, né, com base aos objetivos sustentáveis e também com o Estatuto da Juventude, né? Então, é muito importante também a juventude conhecer o Estatuto, conhecer seus direitos, conhecer os direitos que tem de participação política, conhecer os direitos que tem na participação na saúde dentro da universidade, também ocupar os espaços. Então, eu fico feliz com essa fala do dia de hoje e também que seja a ponte para futuras atividades. Sim. E isso, né, gente? Não se esqueçam de seguir a Voz da Juventude e o projeto Juventudes e Direitos nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e YouTube e agora também no Spotify. Então, obrigada por compartilhar mais um episódio, por estar nos ouvindo. Continuem se cuidando, se informando e lembrando que sempre a juventude tem direito à saúde integral e ao bem-estar. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau. Estás escuchando Você está ouvindo o programa La A Voz de da la Juventude. Hashtag A Voz da Juventude. Hashtag Las Voces de las Juventudes. A voz da juventude. A voz da juventude. The Voices of the Youth. A Voz da Juventude. La voz de la juventud. Pe Hendu Mitakunya Hamitaru Sukuera Ñe.